Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e estou aqui com a minha companheira. Com a Tina Scotton, psicóloga. Pois muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que nós já até trouxemos algo parecido, né? Nós falamos sobre solidão sobre solidão especificamente, Foi. né? O que significa, por que as pessoas se sentem sozinhas. E a gente já falou também sobre vidas editadas nas redes sociais. Só que hoje a gente decidiu trazer um tema que conecta esses dois, que seria a solidão na era das redes sociais. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque aqui a gente não está falando especificamente da solidão, que é aquela onde você se vê de fato sozinho. É diferente de como você se sente sozinho. Porque hoje a gente está o tempo todo conectado, a gente está o tempo todo falando com várias pessoas ao mesmo tempo, mas ainda assim você se sente só. Então, esse seria o tema de hoje. E a gente vai aproveitar para falar sobre isso também em homenagem ao Setembro Amarelo, que vocês devem estar perguntando, nossa, mas o que tem a ver solidão na era das redes sociais com Setembro Amarelo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se a gente pensar o quanto a solidão pode desencadear, muitas vezes, sintomas e doenças psicológicas, doenças emocionais, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de depressão. Quantas pessoas a gente não vê, Tina, que por conta de rede social, por conta de se sentir sozinho, do ponto de ser atacado nas redes sociais, a gente já viu casos de pessoas que tiraram a própria vida. Então, pode parecer uma bobagem, mas tem uma conexão. Então, por isso que a gente trouxe esse tema, já que a gente também já falou, né, do Setembro Amarelo, a gente já falou sobre séries aqui que falam sobre isso. E até os próprios transtornos que têm um tom aí, né, que em sua maioria tem um tom de ansiedade, tem muito a ver também, né, com o que a gente fica esperando das redes sociais, o que a gente está olhando, né? E o quanto o grau da ansiedade também, ela oscila muito com relação ao que está acontecendo nas mídias sociais, né? No que a gente vê, no que você está exposto. Exatamente, Né? exatamente. E o quanto isso tem sido um grande mal, né? Não vou chamar de mal entre aspas, porque a gente não está aqui para demonizar as redes, muito pelo contrário. Estamos aqui numa rede social, Exato. né? A gente está aqui no YouTube, no Spotify, a gente usa bastante, mas a questão é o quanto a gente está muito mais no virtual e pouco no presencial. Eu até me lembro, eu até cheguei a fazer um post já faz um tempo isso. Não sei se você lembra, Tina, daquele caso de uma moça do Big Brother, que ela teve ela teve um ataque, vamos chamar assim, porque ela estava no Big Brother e ela saiu de lá meio que num surto, porque ela começou a criar paranoias, achar que estava sendo perseguida e Sim. ela vivia tanto no mundo virtual que ela já não conseguia mais diferenciar nesse momento que ela entrou nesse colapso, o que era real E o que não era. e o que não era, né? Então, para a gente ver o quanto isso é perigoso e o quanto é importante a gente olhar para como a gente está se relacionando com essas questões. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá começar. Primeira coisa, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre esse paradoxo da conexão. Porque a gente, como a gente disse agora logo no começo, a gente está ali o tempo todo cercado de contatos. Então, você tem notificações, a gente tem as curtidas, os grupos de WhatsApp. Não sei se eu tenho alguns, eu não gosto muito de grupo. Né? Você tem grupo de WhatsApp, Tina? Bem poucos. É aqueles que são inevitáveis, às vezes, né? Fora o das comprinhas. Tem grupo para tudo, Né? Então a gente fica o tempo todo ali recebendo notificação de WhatsApp, curtida, mensagem. Se você bobear, assim, no meu celular às vezes tem, sei lá, 100 notificações. Né? Eu até brinquei esses dias, eu falei assim, nossa, gente, eu tô num nível que eu não tô conseguindo mais responder tanta mensagem de WhatsApp. E parece muita coisa. Só que quando a gente olha para essas mensagens, quando você olha isso de perto, a pergunta que a gente tem que fazer é: isso são contatos ou são vínculos? Porque é diferente. O contato, gente, é aquela coisa rápida. É aquela resposta que você dá via emoji. Já o vínculo, ele quer mais do que isso. Quando a gente fala de vincular, a gente está falando de alguém que está ali, de fato, te escutando, de alguém que está realmente presente, alguém que sustenta o silêncio
que muitas vezes só vai preencher aquilo com um olhar, com um abraço, com um segurar na mão. Isso é estar vinculado. O contato não, ele é rápido. É aquela coisa, né? De respondo, mando um emoji. E às vezes você responde mensagem. Automático, Thaís. Automático às vezes fica, né? Tem mensagem automática. Tem também. Então, quer dizer... A gente falando com aquele robô, né? Naquelas coisinhas quando a gente tá mandando. Exato. Isso é a diferença principal, né? Que o contato não necessariamente é um vínculo. Então, é importante a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque esse é o grande paradoxo da nossa era agora, da era digital. A gente nunca teve tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Exatamente por conta dessa fluidez mesmo desses contatos. Porque, na verdade, é um tanto quanto fluido, né? Eu sempre lembro do Bauman, quando eu falo de fluidez, lembra? Ele fala de sociedade líquida, né? E eu acho que a gente está... Relacionamentos líquidos, Relacionamentos líquidos. Então, sempre me vem isso na memória. É assim que a gente tem feito contatos e não necessariamente vínculos. E esse vazio, né, gente, de ausência de pessoas, é uma ausência que... Eu falo que é uma ausência presença. Por quê? Porque como a gente está falando até agora, você está ali o tempo todo cercado de pessoas, mas de fato você não está vinculado com ninguém, você não está conectado verdadeiramente. E eu acho que é isso que tem deixado as pessoas tão vazias, se sentindo tão sozinhas. Não tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu estou cercado de gente, mas eu me sinto completamente só. Então, não é pela falta de pessoas, e sim por haver pessoas, mas que não há, de fato, uma conexão real, verdadeira e genuína. Né? Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, eu converso com 10, 15 pessoas por dia, né, pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail, enfim, mas que quando ela tá mal, ela não tem coragem de ligar para ninguém para falar sobre isso. E isso acho que representa muito o momento em que a gente está vivendo. Você tem paciente assim, Tina? Que traz esse tipo de relato? Tenho isso, e eu acho que é resgatar, né? Uma coisa que eu resgato muito na terapia, né? No setting, é assim. Por mais que a gente tenha a sensação que estamos sozinhos, se a gente parar para pensar um pouquinho, se situar, né? Respirar, é aquilo que a gente estava comentando no carro. Eu tô aqui, eu tô passando mal. Eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma ajuda. Quem eu ligaria? Quem é a primeira pessoa que me vem à mente? Quem eu ligaria? Quem eu posso ligar? Né? Porque isso remete a um vínculo muito importante, que é segurança. Né? Essa palavrinha mágica que ela tá ligada a traumas. Tenho segurança, ela tá ligada a medos, eu tenho a segurança, ela tá ligada a uma crise de ansiedade, eu tenho a segurança, né? Amizade, segurança, vínculo, segurança. Então, essa palavrinha é que ela vai trazer nesse momento quem eu ligo. Se eu ligo, eu tenho segurança nessa relação e quem vai me ajudar. E aí você resgata um vizinho que você confia, é um amigo, um parente, porque às vezes também acontece de um parente estar longe, não dá conta, Sim. Né? Você precisa de uma emergência. Então, quem você liga para te ajudar no momento onde você necessita e se sente inseguro? Eu preciso de segurança. Quem é essa pessoa que nesse momento vai te suprir essa segurança? Eu começo por aí. E, gente, sempre vai ter uma pessoa. E aí não é uma questão de quantidade, né? Isso, mas da qualidade do vínculo. Porque às vezes a gente tem uma noção muito falsa, né? Do que é ser colega, do que é ser amigo, do que é ser companheiro. Só que na hora H, né, Thaís, que a gente fala, e quando você precisa, quando você tá doente, quando é uma coisa inesperada, a gente falou até no carro, e quem te atenderia às 3 horas da manhã? Exatamente. Então, vejam que o fato de você ter ali, né, 2.000 seguidores, Não significa 10.000 nada. seguidores, não significa que, de fato, aquelas pessoas são pessoas que você criou um vínculo. Exato. São só
um bando de gente amontoada. E é aquilo que a gente também falou, porque a gente tem um pouco isso de solidão, falar, eu não tenho ninguém na minha vida. A gente o ninguém, quando a gente fala, a gente parece que está quantificando, né? Então, aqui a gente não está falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Qualidade que é o vínculo de segurança. Com quem você tem o vínculo de segurança? Você não vai ter o vínculo de segurança com 2 mil, 10 mil, 1 milhão de seguidores. Isso aí não dá, gente. Exatamente. Mas será que aquele umzinho que você tem segurança não está esquecido no meio de 2 milhões aí? E às vezes nem tá lá também, né? Não é ali que tá, né? Muitas vezes não. E aí, de novo, a gente não tá dizendo que a rede social, que as redes, os seguidores, às vezes eles dão ideias, né? Às vezes eles participam, mas não quer dizer que tem uma qualidade nesse vínculo, que é o que a Tina tá falando agora, né? Pessoas que muitas vezes você fala, eu vou poder ligar para o meu seguidor aqui do TikTok, do Instagram, numa emergência? Será que eu me sinto confortável em fazer isso? Porque é disso que a gente está falando, dessa solidão, que é a solidão do excesso de contato, mas da falta de vínculo, certo? E existe também, né, Tina, a famosa solidão coletiva, que é aquela onde você tá, vamos supor, com a sua família, sabe aqueles meses, não sei se você já viu, essa cena é bem clássica, bem comum. Você tá numa mesa de jantar, né? Seja, às vezes com casais, sei lá, tá eu e o digníssimo, né, ali o esposo, a namorada, enfim, na mesa, e tá os dois no celular, tirando foto do prato, tirando foto do restaurante, fazendo selfie. Estão juntos, jantando, mas não existe presença. Você tá conectado com uma outra coisa. Às vezes até em reunião de amigos, muitas vezes, né, sei lá, vamos fazer, sei lá, uma confraternização num restaurante X. Podem olhar, quase todo mundo está aonde? No celular. Tirando selfie, tirando foto com o amigo, fazendo pose, fazendo os stories estão super em dia, mas você de fato não está presente naquela situação. E é óbvio que isso também afeta os jovens diretamente. Porque os jovens hoje em dia, com essas famílias, né, que tem essa coisa do pai e da mãe ficar o tempo todo no celular. Claro que tem alguns que já se tocaram, não sei se você já viu, já ouviu isso em consultório também, daqueles pais que falam sem celular na hora do jantar. Acho que algumas pessoas estão começando a tomar essa consciência e tirando o celular de cena em momentos em que você tem que estar de fato conectado com a família. Mas para o jovem hoje em dia, ele se conecta muito por meio de uma tela. Eu acho até curioso, eu tenho pacientes jovens, eles não conversam, a Tina estava falando isso no carro, e é verdade. Hoje não existe assim, mandar um áudio, fazer um vídeo. Eles conversam por emojis. Eu acho muito curioso. E aí, você sabe que me lembrou, Tina? Me lembrou aquela série... Lembra da adolescência? Da série Adolescência, da Netflix? Que ali o filho do policial... Que ele chama... Porque o filho identifica uma coisa que o pai não identificou na mensagem, Exato, né? Exato. Então, olha como, né? Inclusive, não só se está perdendo os vínculos verdadeiros, mas também até a capacidade de se comunicar por meio de outras ferramentas, por exemplo, a fala, a mensagem escrita. Tanto é, Tina, que eu vejo às vezes no consultório pacientes que eles têm dificuldade, inclusive, de construir uma frase. Eles têm dificuldade de expressar o que estão sentindo. E às vezes, pensando nesse sentimento que a gente falou, de solidão, de tristeza, às vezes eles não conseguem nem dizer que estão sentindo isso. E é interessante isso, eu queria entrar num ponto aí que eu trabalho muito também, eu trabalho muito o corporal, né? A gente esquece muito que a gente tem corpo, né? A gente tá muito aqui, ó. A gente tem muito aqui. A cabeça faz parte do corpo. Só que parece que o nosso corpo é só isso. Não, a gente tem o resto do corpo. E o corpo é que sente as coisas. A cabeça, né? A cabeça, eu digo, o cérebro, ele pensa. É o pensamento. Só que quem sente, né? O que sente é o nosso corpo.
né? Então, vamos pensar nas somatizações aí, né? Uma alergia, o corpo é que sente, uma dor, o corpo é que sente, né? Então, uma cicatriz que demora para cicatrizar, é o corpo que é responsável por isso, essa dor aí que não está sendo curada. Vamos colocar dessa forma. Só que a gente está tão na cabeça que a gente esquece que é o corpo que está sentindo as coisas. Só que a gente esquece esse corpo. Então, nessa ideia de emoji, faz toda um sentido falando, né? Então, os emojis, o que eles demonstram ali? Sensações, sentimentos, eles demonstram alguma coisa ali. É uma simbologia. É uma simbologia que no emoji é fácil você mandar, né? Que você tá triste, que você tá com fome, que você tá bravo e uma série de coisas, incomodado, com enjoo, tem uma série de coisas. E aí? E o seu corpo? Você tá olhando para ele, é o corpo que tá sentindo? Ou é aquilo só uma coisa que você manda? Você tá sentindo? É só uma reação. Aquela reação rápida, né? Mas você está sentindo? Você está se deixando sentir? Você está se conectando primeiramente com o seu corpo, com você, com as suas sensações, com seus sentimentos, que muitas vezes não são legais de sentir, são incômodos. Se você não está conseguindo nem se conectar com o seu corpo, olha o tamanho da dificuldade de se conectar com o outro também, né? Para se enxergar também ali. Eu não me vejo corpo, eu me vejo só cabeça, eu me vejo só pensamento, e aí? Né? E as conexões, elas se dão muito nessa troca das sensações, dos sentimentos, do toque. Toque, gente, toque não é pela tela. Toque é ali, né? O olfato, sentir o cheirinho do outro, né? Aquela coisa que a gente fala, o cheirinho do bolinho da casa, do lugar, do ambiente, etc. Aquele perfume me lembra tal pessoa, aquele shampoo que a pessoa usou, né? O toque do cabelo molhado, essas coisas. Gente, isso é corpo. São as nossas funções corporais, né? A gente hoje só usa praticamente, vamos pensar, uma audição e uma visão ali na tela, né? E o resto? Como fica? Tem razão. E aí, gente, se a gente pensar, né, sobre isso que a Tina está falando da questão corporal, essa dificuldade de você muitas vezes sustentar o olho no olho se relaciona diretamente com a falta de intimidade, porque isso que a Tina falou também, a gente está falando de intimidade. Porque muitas vezes, por exemplo, eu com uma pessoa que eu tenho um certo vínculo, às vezes por um olhar, você envia uma mensagem. O jeito que a pessoa olha, você já sabe o que ela está querendo dizer. Amigas muito próximas têm isso. Tem. Pai com mãe. Pai com mãe é ótima, né? Os pais com os filhos. Aquela coisa do olhar, assim. Esse olhar é de reprovação, esse olhar é de parabéns. Então, o olho no olho é super importante. E eu acho que por meio de uma tela, eu não vejo que isso é tão possível. Você até tem, mas eu acho que é muito superficial ainda. Porque tem um escudo ali na frente, tem um impedimento, né? Tem uma barreira. A mesma barreira que de uma forma te protege, mas ela também te limita, né? Te fecha para outras coisas, para novas experiências, para essa troca mesmo, né? Para essa coisa do contato. É uma coisa que eles dizem hoje também. Tem pesquisas aí que falam que as gerações atuais, elas transam muito menos que as gerações passadas. Gente, mas como assim? Não é bem assim? Sim, tem pesquisas que dizem. Por quê? Porque o sexo, né? Fazer o sexo talvez esteja rolando muito no virtual. Já pensou nisso? O sexo virtual, os vídeos, né? Essas coisas onde você fica só naquela imagem. E o contato físico, né? Que também ajuda você a conhecer o seu corpo e a conhecer o outro, né? Então, tem esse um outro ponto aí também que pega, né? Sim. E acho que nesse sentido também, né, Tina? Você não viver essas experiências de maneira física presentificada e vinculada, também é uma forma de proteger-se. Tanto das coisas boas, como também das frustrações. Até porque, vamos pensar, né? Você não gera intimidade, porque você não tem o olho no olho, você não tem aquele contato físico, você não tem o toque. Então, a intimidade desaparece. Concorda comigo? E, inclusive, por meio de uma tela, você pode fechar e seguir tua vida. Se eu tô incomodada, eu vou lá, fecho, né, a câmera, fecho o computador e saio daquela situação. Então,
até a dificuldade de lidar com aquilo que é incômodo, com aquilo que é frustrante. Porque você tem uma nova forma de fuga, né? Exatamente. Uma fuga fácil. Tá ali, só apertar um botãozinho, só fechar uma tela, só fazer assim com o dedinho, ó. Tchuf, acabou a conversa, né? Acabou o assunto. Uhum. Bloquear uma pessoa, porque você tem escolha, bloqueio essa pessoa. Mas você também tem a escolha de você conversar antes e decidir, né, com essa pessoa no contato, se você vai continuar essa amizade ou não, se você quer falar ou não. Lógico que tem pessoas que não valem a pena, né? A gente realmente já bloqueia, né? Eu nem quero começar. Mas, assim, às vezes, a conexão, ela fica tão pobre em função dessa rapidez que a gente tem que deletar as pessoas da nossa vida. Sim. Da mesma forma que a gente tem facilidade em colocar pessoas na nossa vida, tô falando tela, tá? Tô falando desses acessos rápidos, a gente também tem a facilidade de tirar. E talvez aí a gente não pense muito na qualidade das pessoas que a gente quer ter dentro da nossa vida, né? Porque daí a gente escolhe com mais cuidado, a gente vai se abrindo mais aos pouquinhos para ver quem entra, quem não, a gente vai fazendo perguntas, especulando, convivendo, aí depois a gente vai começando a deixar essa pessoa aí, né, fazendo parte daquilo, se faz sentido. Mas hoje é fácil, né? Se eu não gostar, eu deleto. É, verdade. E aí a gente fala, né, novamente da falta, do excesso de contato e da falta de vínculo. De novo, a gente volta para esse ponto. Aí a pessoa acaba ficando sozinha novamente, né? Aí aquela sensação de sozinha, né? Conversei com 20 pessoas naquele dia, mas não consegui me vincular a ninguém. Exato, exatamente. E aí, gente, a gente está falando de uma normalização de ausência. Nesse momento em que você está numa mesa de jantar, mas não fala com ninguém, vamos pensar assim, entre casais, entre amigos, com família. Eu já vi, inclusive, pessoas que estão na mesma casa, manda mensagem, sei lá, a mãe manda mensagem pro filho no quarto, dizendo, fulano, vem jantar pelo WhatsApp. Né? Na minha família acontece isso. Gente, eu acho isso uma loucura. Eu olho assim... Era fácil, antigamente a mãe gritava, fulano, vem jantar, desce agora. Fazer aquele barraco bom, né? Adoro. Hoje... Tá demorando porque a comida vai esfriar. Não, hoje em dia você manda uma mensagem. E se bobear, é capaz de mandar um emoji com um pratinho, tipo, tá na hora de jantar. A mãe gritava com a gente pegava a gente na rua, né? Não brincando lá e trazia quase pelo cabelo pra dentro de casa. Daqui a pouco a gente não vai saber nem a voz das pessoas. Como que é o tom de voz. Porque aí é isso que a gente tá falando, da dificuldade de, às vezes, você expressar determinados sentimentos, às vezes por uma entonação de voz. Mas as pessoas não falam, não conversam, né, que a gente tanto trabalha a comunicação e que a comunicação realmente é um dos grandes problemas do ser humano, né? Em qualquer situação, a gente trabalha muito com empresas e isso a gente vê que comunicação é uma das grandes, né, um dos grandes problemas aí, dos grandes gaps. Mas na vida, se a gente pensar na vida é isso. E olha o quanto a gente está deixando de se comunicar, né, com todos os nossos recursos corporais que temos. Sim. Com tudo aqui, com né? Tudo. Com esse pacotão aqui que a gente tem de comunicação. Exatamente. Então, a gente vai ficando meio anestesiado nesse lugar, não se conectando com nada, não se comunicando com ninguém. E isso, gente, parece pequeno, mas isso corrói, né? É algo corrosivo. E aí a gente vai levando isso para um outro lugar, que é esse sentimento de inadequação, de ninguém me vê, ninguém me entende. Quantos casais a gente não ouve, né? A pessoa falando, ai, a gente tá junto, mas a gente quase nem se vê, ou a gente mora na mesma casa, dorme junto, mas a fulana não me entende, a fulana não me escuta. Por quê? Porque é essa questão da ausência-presença. Você tá ali, mas não tá. Você tá conectado numa tela, você tá falando com o cara do trabalho, você tá falando com a sua amiga, você tá na hora do jantar, o tempo todo postando sei lá o quê e não tá presente de fato com essas pessoas. E isso gera uma sensação de solidão e de não ser visto. E fora que tem um outro ponto aqui que eu queria também levantar, que é a questão da performance digital. Que essa, eu até comento, eu tenho a minha irmã, ela usa bastante, né, as redes e etc. E ela compartilha muitas coisas comigo. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, acho que tem uns 15 dias, sobre as pessoas estarem usando as redes sociais como um lugar de desabafo.
Uhum, uhum. É. né? Então você vai lá pro TikTok, principalmente no TikTok. O TikTok acho que tem mais do que no Instagram. Então as pessoas vão lá, conta, né, os seus causos de amor, as suas traições, sim, os seus problemas. Usa ali aquilo como um lugar mesmo para você mostrar a sua vulnerabilidade. Então você fala das suas vulnerabilidades ali por meio das redes sociais, das telas. E isso, gente, tem um lado, vamos dizer, não sei se tem um lado positivo e um lado negativo, mas vamos pensar. Você vai lá, faz um desabafo, vai lá e conta, por exemplo, que você foi traída pelo boy, né? Expõe, conta tudo que aconteceu, aquele auê todo que o pessoal faz. E é claro que vão ter pessoas ali que vão curtir a sua, a sua mensagem, né? O que você postou, o seu vídeo. Vão ter aquelas pessoas que vão colocar ali para você força, emojizinho, coraçãozinho, eu já passei por isso, vai ter todo tipo de mensagem ali, né. E aí eu fico perguntando, qual que é o objetivo de você fazer esse desabafo na rede social, por exemplo? O objetivo é realmente você compartilhar a sua história com pessoas que você muitas vezes nem sabe quem são, ou você está buscando ser visto por meio de algo negativo, por meio de uma tristeza, por meio de uma sensação, às vezes, de inadequação? A gente vê de tudo. Pessoas fazendo, sei lá, eh, coisas nojentas, não sei se você já viu isso, né? Mergulhando em piscina de Uhum, macarrão, essas uhum, coisas. Tem uhum. até um nome, acho que é rage bait. Comendo uns negócios tudo misturado. É, passando vergonha mesmo, literalmente, na rede social. Então, assim, é isso que eu tô falando, essa performance também por esse lado negativo, também acontece. E- Então, eu é. pergunto, isso é pra quê? É porque você tá querendo de fato se conectar ou você só tá querendo receber curtidas, Qual é o comentários? objetivo Qual que é o disso, objetivo né? disso? Passar vergonha na internet, como eu costumo dizer, Chamar né? atenção para positivos e negativos, né? Coisas positivas, negativas, só criar um engajamento. Se você for pensar no todo, me vem uma palavra aí que é carência, né? De alguma forma você quer ser visto por aquilo, né? Você precisa ser enxergado. Então, não sei, sinto uma certa carência, né, de algo ali, né? Eu também acho que existe muito disso. E aí que vem isso, né, em relação a como tratar isso, cuidado com o nosso emocional dentro de trabalhar a carência, né? Porque se você está num setting terapêutico e você está trabalhando a sua carência lá, é uma coisa. Aí a gente vai para esse mundo virtual, que é uma terra sem dono, meio que sem dono mesmo, né? E como que fica essa sua carência aí? Como que você está compreendendo ela e tratando dela? Não tá, né? Exato. E aí tem um risco maior ainda, né, Tina? Porque ao mesmo tempo que você vai ter pessoas te mandando emojis e mensagens dizendo que legal, você estando numa carência, É, numa vulnerabilidade, numa exato. necessidade de ser visto, de ser validado por essa rede. E os haters? Exato, Você vai saber lidar com isso? Porque exato. tem, pode vir coisa muito bacana e quando vem algo muito que Na te verdade, vem os pega, dois. né? Aí vem a coisa bacana, legal. E quando vem aquilo que é não legal, você tá preparado para lidar com isso? Sim, porque normalmente você vai ter pessoas te apoiando, mas você vai ter também muita gente ali, como diz você, os haters, vamos chamar assim, te criticando. Muita gente te xingando, muita gente te atacando, porque isso existe na vida, não é só no mundo virtual. Só que no virtual, eu tenho a sensação que às vezes é um pouco mais pesado. É, porque vira aquela coisa assim, né? Tem a proteção da tela, né? Você não Exato. está lá sentado, talvez é aquele pensar. Por que que você diz algo para uma pessoa por meio da tela, mas você falaria isso para a pessoa sentada ao lado, cara a cara? Aí parece que não, né? Provavelmente não. Aí vem uma covardia aí, né? Na Provavelmente. coisa. Não, eu não seria essa pessoa que estaria do lado e falaria isso cara a cara para essa pessoa. Ah, Exatamente. E é essa pessoa que está carente, buscando validação, buscando esse olhar do outro,
ao invés dela receber o colo, o acolhimento, ela vai encontrar rejeição. Neste lugar, que às vezes, obviamente, não é o melhor lugar, mas ela está buscando ali. Né? E aí eu costumo dizer que a psicanálise fala muito bem sobre isso, porque quando a gente pensa em termos de desenvolvimento, de personalidade, de identidade, desenvolvimento psicossexual que a gente coloca, desde que a gente nasce, vamos pensar assim, o bebê, por exemplo, eu já falei isso em outros episódios, quem assistiu vai lembrar, mas na psicanálise a gente entende que a gente precisa do olhar do outro para existir. Ou seja, o bebê, ele só entende quem ele é de fato porque ele é visto, porque ele é reconhecido, porque ele é nomeado. Por exemplo, você sabe que você é a Tina porque a sua mãe disse que você é a Tina. Eu sei que eu sou a Thaís porque minha mãe me disse que eu sou a Thaís. Ou seja, a gente é nomeado pelo outro o tempo todo. Se a gente lembrar, eu já falei dele também aqui, mas tem um filme que eu amo, gente, porque esse filme para mim tem uma cena que eu falo, aquela ali, ela demonstra o quanto é importante esse vínculo do olhar do outro para que a gente possa formar a nossa identidade, que é aquele filme Precisamos Falar Sobre Kevin, é um filme super antigo, que é o momento em que o bebê tá chorando, desesperado, e a mãe não suportando o choro do bebê, ela amamenta esse bebê, ela pega o bebê, vai para um lugar onde tinha uma obra, com a galera com a britadeira e tudo mais, e ela tá lá amamentando aquele bebê, ou seja, ela está dando o que precisava para o bebê, que seria o leite, mas esse leite, ele vem carregado de raiva, porque ela tá ali com muita raiva. E ela não olha para o bebê. E essa cena, para mim, ela é muito marcante, porque mostra o quanto é importante o olhar do outro para que a gente possa se entender como indivíduo. Porque eu falo, amamentar o bebê não é só dar o leite. É a troca, é um sorriso, é aquele olhar de afeto. É o vínculo, né? Não é o leite, não é o alimento. O alimento ali é o vínculo, né? Exatamente. E esse olhar, gente, ele faz toda a diferença, porque para nós, psicanalista, esse olhar ele é estruturante. É ele que vai nos dar um contorno para a nossa identidade. E quando a gente faz esse movimento de ir para a internet, se expor, buscar uma validação, buscar ser olhado, buscar ser aplaudido, é esse olhar que a gente está buscando. Só que se você está frágil e você recebe o oposto, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode desenvolver ali uma série de problemas psicológicos, se ela já não os tiver, vamos dizer assim, que podem acabar com a vida de uma pessoa. Volto a dizer daquele caso de uma moça que acabou tirando a própria vida por conta de várias mensagens, de vários hates que ela teve ali. Não teve um caso, não, teve vários. De pessoas que, enfim, por conta dessa invalidação que recebeu, né, desse cancelamento, simplesmente não deu conta, né, e partiu, né, dessa para o outro mundo, vamos colocar assim, que a gente não pode falar certas palavras aqui, tá, gente? Então, se a gente olhar a rede social, né, essa coisa da mensagem da validação, ela, muitas vezes, ela é distorcida. E por quê? Porque você valida a imagem da pessoa, mas não necessariamente a imagem que você está mostrando ali é que a gente é de verdade. Porque às vezes é só uma casca, ainda assim buscando validação, mas é só uma casca. E aí a hora que a gente fala, nossa, eu tenho muitos seguidores, mas ninguém me conhece, de verdade. Certo? E aí, gente, a gente entra num outro ponto que vocês vão falar, tá bom, Thaís, legal, eu já entendi que a gente precisa se vincular com as pessoas, de fato, ter esse olhar, esse olho no olho, essa troca. Mas quando eu não tenho isso, o que de fato gera? Quais são os impactos emocionais que isso vai trazendo ao longo da vida? Então, a gente tem aí uma sociedade e uma geração extremamente ansiosa, que está buscando validação o tempo todo. A gente tem uma intolerância, isso aqui é importante, gente, uma intolerância ao silêncio e ao tédio. Ou seja, se eu fico um dia sem receber uma mensagenzinha no WhatsApp, sem uma notificação, eu tenho a sensação de que eu estou esquecido. Não tem vida sem notificação. Tem gente, inclusive, que fica chateada porque não recebeu uma mensagem no final de semana. Já ouvi isso em consultório. Nossa, ninguém me mandou mensagem. Fiquei sozinha em casa. Meu Deus, e você não saiu para ir ao parque?
Ou tirou para descansar e não tenho que responder mensagem hoje. Exato, exato. Eu ia né? estar assim, ai que delícia. Tem gente que simplesmente acha que aquilo ali significa muito, né? Então, para perceber o quanto tá distorcida essa ideia de estar acompanhado, se você não recebeu uma mensagem, então eu estou só. Né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco esse tédio, essa intolerância a que a gente tem a ficar só, a não estar conectado o tempo todo. O tédio, né, é uma tonalidade afetiva hoje que a gente vê muito nos adolescentes, né? Você percebe muito isso, né? No semblante, às vezes na apatia, né? Então comece a olhar seus adolescentes. Por que a gente está falando em adolescente? Tô falando que só adolescente tem o tédio. Mas a gente vê com essa tonalidade, né? Tonalidade afetiva do tédio, aquela coisa que fica até um pouco... Parece letárgico. Letárgico demais. O que tem aí? Eles já cresceram com celular, gente. Tem uma diferença da nossa geração. Sim. Eu estava falando com um paciente um dia desses, né? A gente está comentando isso, eu alertei isso. Gente, temos uma geração ainda aqui, né? Que está ativa, nós, no caso, por exemplo, a gente viveu sem celular muito tempo. Daqui a pouco... não existiremos mais daqui a um tempo, né? Todo mundo que estará vivo, digamos assim, já nasceu com o celular. Então, o que a gente tem aí de diferenças onde podem afetar nos nossos recursos até de lidar com a própria solidão? Né, com a própria forma de ser. Uma pessoa que nasceu sem celular, ela tinha recursos diferentes que talvez com uma pessoa, tá? Eu tô jogando isso, não tô falando que é uma verdade absoluta, tá? Mas foi uma percepção minha aí junto num setting terapêutico. Uma pessoa que já nasceu com o celular tem recursos que ele não exercitou antes, porque não precisava, o celular já existia. Exatamente. E aí, o que eu falo? Os pais, avós, né? Que as gerações anteriores são pontes para que ajudem esses jovens a ter ideias de alguns recursos, né? Formar recursos que eles não têm, que às vezes você nota, nossa, meu filho pode ser que seja isso, mas eu tenho esse recurso. Será que eu posso ajudar ele a ter? Exato. Aí você vai lá e você vai ser uma ponte desses recursos. Exatamente. Isso que você colocou é muito importante, porque essa falta de recurso de lidar com estas sensações e com esta solidão, porque para eles estar conectado é estar acompanhado, eles não conhecem outra forma de se conectar. Uhum. Né? Então, os pais podem, sem sombra de dúvidas, ajudar esse filho a criar outros recursos. Só que aí também a gente tem pais... Disso. Me veio agora uma ideia também disso. Por exemplo, quando a gente não tinha celular, né? Vamos pensar a gente na adolescência. Não era mais difícil a gente falar com os amigos? Sim. Às vezes, os amigos não moravam também tão perto. O que a gente tinha que fazer? Ligava, às vezes, para casa, você não achava o amigo o tempo todo. Então, você, às vezes, ficava esperando o amiguinho chegar em casa, ou a mãe, alguém ligar, alguém ter contato, voltar de casa, para você não se sentir sozinho, conseguir, de alguma forma, conexão. Você tinha que ter aquele tempo de espera da tua resposta. Exato. E o que a gente fazia nesse meio tempo? A gente ia brincar, a gente ia ler, a gente ia fazer um monte de coisa. Exato. Essas são as ideias dos recursos, né? Que os pais e avós podem ajudar como ponte. Porque, assim, o que a gente fazia no momento para não ter o tédio? Né? A gente fazia alguma coisa. Ia assistir o desenho. Ia assistir um desenho, ia pensar em alguma coisa. Eu escrevia. Nossa, eu também gostava bastante de escrever. Eu gostava de escrever. Lia. Série eu sempre amei. Tudo bem que, né, não era fácil naquela época, porque as séries eram tudo repetidas, né? Você tinha que ficar lá nos canais vendo aquilo 200 vezes. Hoje você tem, né, vários streams, né, que você pode assistir então ali. Você pode fazer várias coisas, né? Sim, hoje você tem até mais possibilidade, mas aí também eu acho que entra um ponto que não tem nada a ver com o episódio, mas aí também é a questão da tolerância à frustração, a questão da espera, porque é tudo muito rápido, tudo muito fugaz. Eu quero, mas eu quero agora. E aí, quando você não é atendido no seu desejo, você fica frustrado e aí acha que
o mundo acabou porque você não conseguiu aquilo na hora que você queria. Exato. Aí o recurso da paciência, Não né? De tem, respeitar o tem tempo do pouco. outro, do teu tempo, o tempo do outro, e lidar com essas frustrações. Por isso que eu acho que pontes de criar recursos, né? Os pais podem ajudar, os professores podem ajudar, os avós podem ajudar. Você começa a criar recursos. Eu também, automaticamente, você está criando agora interação, Sim, né? Porque você vai ter um trabalho. Você vai ter um trabalho. exato, vai ter trabalho. Você está disposto a ter esse A pergunta trabalho? é se quer ter o trabalho, né? Porque aí entra uma questão importante que são esses vínculos frágeis. Porque hoje os vínculos são frágeis, é como a gente falou. Você não tolera o tédio, muitas vezes os pais que poderiam estar fazendo essa mediação também estão com 55 mensagens no WhatsApp de trabalho, tendo que responder, porque se você não responde também as pessoas ficam pé da vida, quando você não atende elas na hora que elas gostariam de ser atendidas. Os pais não têm a paciência de repente, ir lá e fazer essa troca com os filhos, por conta desse excesso de conexão e informação, e eu tô falando de conexão, não tô falando de vínculo, de novo. E aí, muitas vezes, gente, esses vínculos frágeis, e isso que a gente falou agora, da dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com o julgamento, de lidar com a não validação que você acaba recebendo online, o medo do cancelamento, você pode começar a fazer uma retração. O que isso significa? Significa que ao invés de você falar sobre os seus sentimentos, você começa a não querer falar sobre aquilo. Você já pensa assim: eu não posso falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, porque eu posso ser julgado, porque eu posso ser cancelado, porque eu posso ser invalidado. Ao me expor ou ao dizer como eu me sinto. E aí, de repente, no lugar em que isso poderia ser adequado, você também acaba não buscando ajuda. Então, percebe como isso traz o impacto emocional? Às vezes a pessoa não vai buscar uma ajuda, uma terapia, ou às vezes até falar com os pais. Que também, às vezes, os pais também estão ali, né, em Nárnia, Mas é verdade. conectados com outras coisas. Então, isso é muito perigoso, porque vai deixando a pessoa se sentindo cada vez mais retraída, cada vez mais solitária. E outra coisa também que pega muito hoje, né? Depois da pandemia, tem muitas coisas home office, né? E aí, olha o cuidado que muitos pais trabalham em casa Uhum. ainda, ou pelo menos híbrido, né? Alguns dias Agora tenha mudou, visto, né? né? Então, voltando, mas assim, tem muita gente ainda que faz, né, o home. E o que que acontece? É, fica difícil, né, às vezes, você estabelecer aquele limite, né, da presença sadia naquele momento, de separar a tua agenda. Agora acabou o trabalho, agora eu volto a ser mãe, eu volto a ser pai, eu volto a ser irmão, né, eu volto a ser o filho. Aquilo corta ali, porque você está no ambiente que você trabalha. Então, você está sabendo fazer também essa divisão corretamente de horários, rotinas e etc. Você está saindo do seu papel, que não é mais aquele seu papel naquela hora, porque você não mudou o ambiente. Aí a gente pensa, não mudei o ambiente, mas eu tenho outras coisas. Como que fica essa conexão também com quem está dentro de casa, né? Porque eu tenho, por exemplo, atendo casais que às vezes os dois trabalham home office. Uhum. Ainda tem bastante home office, mas eu vi uma reportagem, tem uns 2 dias mais ou menos, de que e aí, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no episódio hoje, ainda tem pessoas muito no home office, mas as empresas já estão tentando, trazer as pessoas de volta para o presencial. Exatamente, percebam, quando você está num home office, por exemplo, você está trabalhando ali por meio da tela, mas você, de fato, não está conectado com as pessoas, né? Tem gente que nunca foi para o escritório e nem conhece a cara do próprio chefe, entendeu? E não adianta, gente. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar presencial. No presencial, conectado de fato, você chama o amiguinho para tomar um café. Aquele momento da bagunça do café, as pessoas se reunirem na máquina. No home office você não tem isso. Então, de novo, a gente volta para essa questão da solidão. Você está trabalhando ali com várias pessoas, mas se sente sozinho. E aquela volta à história do corpo, né? Como o seu corpo também se comporta dentro de um lugar Uhum. seguro, que é a tua casa, e dentro de um lugar, né? O escritório, onde tem outras pessoas. Como é a tua postura? Tudo muda. Então, assim, você sente o seu corpo e a diferença que ele tem em lugares diferentes?
onde às vezes você está mais vulnerável e lugares que você está menos vulnerável? Porque daí a gente entra com a história da vulnerabilidade, que a gente fala muito, né? Porque a vulnerabilidade, ela é a abertura, Uhum. né, para as coisas novas. Quando você se fecha a tela, por exemplo, no caso ali a tela, tudo bem, você pode estar exposto para o mundo, mas quando você quiser, você vai lá e some, Uhum. bloqueia, né? E o estar vulnerável ali no aqui e agora, você vai sair correndo? Você até pode, É, mas aí vai ficar esquisito, né? vai ficar correndo. Então, assim, você até pode sair correndo, mas você está exposto, Sim, sim. né? E aí, como que é lidar com o teu corpo diante de tanta exposição? Sim, até porque no presencial ali, como a Tina tá falando, quando você tá no cara a cara, aí a gente volta para aquela história onde você vai ter que sustentar um olhar, aonde existe uma expressão física, onde existe uma expressão do gesto, da face, onde você fica assim mais aberto, mais vulnerável, para que o outro também te olhe, porque no momento em que eu olho, eu também sou olhado. E isso me expõe, isso me mostra as minhas fragilidades, mas muitas vezes a fragilidade que a gente tem tanto medo é o que constrói parte de quem nós somos. É por meio da troca verdadeira, da troca conectada. E aí, essa já seria aqui, gente, a primeira dica, né, de como lidar com isso, como que eu ressignifico essa questão da solidão nessa era digital. Então, é praticar o olho no olho, ou seja, isso parece bobo, mas tem um enorme peso. Como a gente colocou, a gente se constrói pelo olhar do outro, a gente forma a identidade de quem somos por meio disso também. A gente olha e é olhado, é atravessado, nos colocamos em situação de vulnerabilidade, mas isso também é construtivo. Então, pratiquem mais. Olhar no olho da pessoa, entender o que ela fala com esse olhar. Essa é a primeira dica. Segunda dica, a gente falou sobre a dificuldade de sustentar o tédio. Vamos praticar o ócio criativo, meu povo? Não sei se vocês já ouviram esse termo. É o ócio criativo. O que é isso? É você estar naquele momento em que você não vai pegar o celular, você vai ficar com você mesmo, você vai ficar no silêncio. Porque é neste momento em que muitas vezes as coisas se manifestam, o nosso inconsciente muitas vezes se manifesta nesse momento em que você está totalmente em silêncio, você com você mesmo. É óbvio que muitas vezes vem questões que às vezes a gente não quer lidar, por isso que a gente fica o tempo todo, eu não consigo ficar sem fazer nada. Na verdade, você não consegue ficar sozinho com você mesmo, você tem uma dificuldade de se conectar com seus sentimentos, porque de repente aquilo te faz sofrer. Mas será que não seria isso que vai te ajudar a ressignificar, a olhar para esse sentimento, para esses buracos que você tem interno, para você construir alguma coisa? Porque a gente, para a Fenô, ia falar psicodinâmica, para a Fenô, os buracos são espaço de abertura. E para a psicanálise, a gente coloca que o vazio, esse buraco, ele é estruturante, porque sim, é um espaço para você construir coisas. É um espaço para você falar que eu preciso olhar para isso aqui. A gente consegue preencher esses buracos? Não. E é isso que torna a gente um sujeito desejante. Nossa, isso foi psicanalítico, isso. né? Nossa, foi bonito. Foi psicanalítico. Você tá tão Freud hoje, Eu né, tô, amiga? né? Eu tô. Thaís Rosa freudiana, tu tá hoje adorando. Adorando. Mas é sobre isso, né? Esse tédio, suportar esse tédio é isso, é um espaço de abertura para a construção. É porque no tédio que vem, que você tá diante, né? Tá num momento, num espaço para você sentir. Mas aí vem a pergunta: você está disposta a se deixar sentir? Porque pode vir coisas muito prazerosas e coisas não tão prazerosas. E aí, como que eu lido com isso, né? E é importante saber lidar com o que é prazeroso e não, porque isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Fala de novo, a vida não é um morango. E para gente, né? E por isso que é importante. Não estou dando conta de lidar com os meus sentimentos, né, Thaís? Não estou dando conta. Estou tentando, que isso já é meio caminho andado. Não estou conseguindo. Tá difícil. Tá muito incômodo. Terapia, gente. Sim, esse é clichê, né, gente? Eu não vou nem ficar repetindo aqui. Porque, né, é isso. Só que o medo de lidar com o sentimento faz a gente querer estar sempre o quê? Se enchendo de coisas, anestesiado, ou seja, remédio, ou seja, com um monte de conteúdo, porque a gente não para pensar, né? Exatamente. A gente camufla, é fuga. É fuga. Ocupar o seu espaço todo, o tempo todo, é fuga. É exatamente isso.
Rituais de presença. O que significa isso? A gente não tá falando de uma coisa grande, complexa, não é nada disso, gente. Tô falando de coisas pequenas. Então, você vai sair para, de repente, sei lá, tomar um café com uma amiga, né? Eu e a Tina adoramos fazer isso. Vamos tomar um café? Não fica ali no celular, né? Esteja presente. Não fica preocupado em tirar foto do café bonitinho de coração. Né? Tome um café, pratique o olho no olho, esteja presente com essa pessoa. Converse com as pessoas. Sem ficar preocupado ali com qualquer outra distração. Porque quando você faz isso, quando você está de fato ali junto com a pessoa, você está dizendo para ela de maneira indireta, eu estou aqui com você e nada é mais importante do que esse momento. Então, essa seria uma das outras dicas que eu nem sei qual é, se é a terceira ou se é a quarta. Mas enfim, essa é a outra dica, tá? Já falamos do tédio e a rede de apoio. Rede de apoio real. Por que eu tô falando disso? Foi o que a gente falou aqui no meio do episódio em algum momento. Você tem 50 milhões de seguidores no seu Instagram e no seu TikTok, mas se você precisar de alguém às 3 horas da manhã, para quem que você vai ligar? Eu gosto desse exemplo do cara mais seguido no Instagram, R7, né? Para quem que ele liga? Com certeza ele tem a rede de apoio dele, que eu acho que dá para contar em uma mão. Mesmo ele sendo o cara ricão, o poderoso, jogador mais famoso do mundo, o que tem mais seguidores no Instagram, você pode ter certeza. Eu acho que ele deve ter aqui, que não conta numa mão, a primeira pessoa que ele ligaria quando ele precisa de alguma coisa no momento de urgência. Sim. Então, isso não tem muito a ver, né, Thaís, com que dinheiro, com fama, não, né, com essas coisas. Porque ele é um exemplo de fama muito... De quantidade de pessoas. Mas você vê que ele é uma pessoa bem fechada, né? Ele fica bem... mas nem se trata disso, né, Tina? A questão aqui principal não é nem o fato de ser fechado ou não, mas de você saber com quem você pode contar, de fato. Né? Porque, óbvio, por ele ter uma fama, etc., ele vai ser uma pessoa mais fechada. Mas a questão é se você entende que ter 50 milhões de seguidores no Instagram... não é o que vai salvar a tua pele na hora que você precisa. Exato. Para quem que eu vou ligar às 3 horas da manhã, que vai me atender e que vai me socorrer na hora que eu precisar? Exato. Então, faça uma lista. Que aí a gente vem para aquele quesito confiança, segurança. Exato. Né? Pega, eu proponho para vocês aí em casa. Pega uma folha de papel e escreva ali quais são as pessoas para quem você ligaria às 3 horas da manhã e que realmente vão te atender. Como diz a Tina, tenho certeza que você vai contar no dedo de uma mão. Né? E para a gente fechar o nosso episódio, eu quero deixar uma reflexão importante para vocês. Se não existisse as redes sociais, quem seria você hoje? Se você não tivesse essa opção. Quer deixar algum recado? Não, tá perfeito, Thaís, é isso aí. Muito boa para refletir, né? Para finalizar refletindo aí. Reflitam, porque isso vai trazer para vocês ali um entendimento de quem é você e vai te trazer também, né, gente? Porque desde o início do episódio a gente está falando da solidão nas redes sociais e entender se realmente você está sozinho, porque de repente nesse exercício de você fazer uma listinha, de entender quem são as pessoas que você pode contar, você pode falar, poxa vida, né? Eu tenho 50 milhões de seguidores, mas eu só posso contar com 5. Mas certamente essas 5 são pessoas de qualidade. Porque aí é a questão da qualidade versus quantidade. E isso é muito mais válido do que você ter 50 milhões de seguidores no Instagram. Porque daí você vai começar a diferenciar o que é estar sozinho, mas primeiro, o que é estar acompanhado? O que é companhia, né? Exato. E aí ressignifica essa questão da solidão. Exatamente. Tá certo, gente? A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer por vocês nos acompanharem até aqui. Pedir para que vocês curtam o vídeo, para que vocês façam comentários, porque isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. Se para você fez sentido, se você conhece alguém que está precisando ouvir isso, compartilha e nos sigam nas redes sociais para que vocês possam aí receber informações dos nossos temas, ver os nossos cortes. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Tina? Não, finalizamos já. Então tá bom. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.